Imagine-se numa época em que o destino de um reino parecia estar nas mãos de uma jovem camponesa. Joana d'Arc, sem jamais ter empunhado uma espada ou comandado um exército, se lançou na missão de salvar a França. Sua coragem desafiava as expectativas, enquanto sua fé a guiava por caminhos que ninguém mais ousaria trilhar. E é exatamente essa história, repleta de fé inabalável e sacrifício, que vamos explorar hoje. A trajetória de Joana nos ensina algo que poucos compreendem: quando você segue a vontade divina, mesmo o impossível se torna possível. Essa jovem, em meio à brutalidade da Guerra dos 100 Anos, não hesitou em responder ao chamado que muitos julgariam insano. E é isso que a torna tão fascinante. Não estamos falando de alguém que teve uma vida comum, ela viveu uma fé que foi testada até seus limites mais extremos. Mas o que nos faz refletir é como ela manteve sua essência em meio a tantos desafios. O que faríamos nós se estivéssemos no lugar dela? Hoje, poucos de nós são convocados para grandes batalhas como ela foi, mas todos enfrentamos nossas lutas diárias. Seja uma dificuldade no trabalho, seja um desafio pessoal, as batalhas de Joana são, de certo modo, reflexo das nossas. E, assim como ela, somos chamados a manter a fé, mesmo quando o caminho à frente parece sombrio. Não é surpreendente que sua história ainda inspire gerações? Ao olharmos para sua vida, devemos lembrar que Joana não agiu sozinha. Ela foi movida por uma força maior, algo que ela mesma não podia ignorar. É assim que começamos a jornada de entender quem foi essa santa guerreira, e como sua história vai muito além de batalhas e vitórias. Afinal, o que mais pode estar reservado para alguém que segue a vontade de Deus com tamanha devoção? Joana não era uma garota comum. Desde os 13 anos, ela começou a ter visões que mudariam sua vida para sempre. Essas aparições, segundo ela, vinham de figuras santas: São Miguel Arcanjo, Santa Catarina e Santa Margarida. Imagine como deve ter sido, em plena juventude, carregar o fardo de uma missão divina que a colocaria frente a frente com reis e soldados. Era como se uma força sobrenatural a guiasse em cada passo, e Joana não poderia ignorar aquilo que via e ouvia. Essas visões não foram meras alucinações. Elas a deram a coragem necessária para se apresentar ao futuro rei da França e lhe dizer que ela era escolhida para libertar o país. Quem de nós, em nossa juventude, poderia imaginar enfrentar tamanha responsabilidade? E, no entanto, ela acreditou, sem hesitar, nas palavras que lhe foram ditas pelos céus. Ouvimos falar de chamados, mas poucos de nós temos a coragem de responder com a mesma certeza que Joana demonstrou. A lição aqui é clara: quando você sente que está destinado a algo maior, não importa o quanto o mundo te desestimule, siga em frente. Assim como Joana ouviu sua própria voz interior, impulsionada por sua fé, nós também podemos nos conectar com essa força espiritual que nos guia, mesmo que em situações menos grandiosas. Aliás, você já parou para refletir-se, em suas próprias experiências, houve algum momento em que sentiu essa mesma convicção? E essa convicção não era qualquer coisa. Joana seguiu seus instintos, suas visões, e, sem saber, estava escrevendo o início de uma história que ressoaria por séculos. O que esses anjos e santos tinham reservado para ela, e como isso a levaria a impactar uma nação inteira? A França estava devastada. A Guerra dos 100 Anos havia deixado o país em frangalhos, e muitos perderam a esperança de que dias melhores viriam. E então, de repente, surge uma jovem camponesa afirmando que Deus a enviará para salvar a pátria. Uma ideia absurda para os padrões da época, mas Joana d'Arc estava longe de ser uma figura comum. Com sua fé inabalável, ela entrou em batalha, liderando soldados experientes e mostrando uma coragem que muitos jamais haviam visto. Ela não apenas participou das batalhas, Joana foi uma líder nata. Em uma das campanhas mais famosas, a Batalha de Orleans, ela liderou o exército francês à vitória contra os ingleses. Imagine uma jovem, sem treinamento militar, inspirando homens calejados pela guerra a lutar com a certeza de que estavam protegidos por algo divino. Era uma visão que desafiava a lógica, mas que provava a força de sua missão. Muitos desses soldados confessaram que sua fé foi renovada ao lado dela. Agora, trazendo isso para o nosso mundo, quantas vezes nos encontramos diante de situações onde todos parecem desacreditar, mas algo dentro de nós diz que é possível?
Joana sabia que a vitória era possível, mesmo quando os outros estavam desanimados. É como quando enfrentamos um problema difícil, seja no trabalho ou na vida pessoal. Precisamos dessa mesma força interior para seguir em frente, mesmo que todos à nossa volta digam o contrário. E claro, essa força não surgiu do nada. Ela vinha diretamente da fé que Joana carregava consigo em cada passo. Mas, ainda assim, o que levou essa jovem a assumir tamanha responsabilidade? Quais foram os eventos que a fizeram acreditar que seu destino estava ligado à coroa da França? Joana não lutava apenas por vitórias militares. Seu grande objetivo, conforme revelado em suas visões, era ver Carlos VII coroado como rei legítimo da França. Esse marco, para ela, não era apenas uma questão política, era uma missão divina. Ela acreditava que Deus a havia enviado para garantir que a França estivesse sob a liderança de um rei escolhido por ele. Quando Carlos VII foi coroado, em 1429, foi um dos momentos mais significativos para a jovem santa. Durante a cerimônia, Joana estava lá, testemunhando o cumprimento de parte de sua missão. Ela sabia que essa coroação significava mais do que a vitória de um rei, representava a confirmação de que sua fé e suas visões eram reais. Imagine a sensação de ver algo que parecia impossível se concretizar diante de seus olhos. É como quando você trabalha duro por um objetivo e, finalmente, vê o fruto do seu esforço. Mas, assim como em nossas vidas, nem tudo estava garantido após esse sucesso. A missão de Joana não terminava ali. Havia ainda muito a ser feito. Após a coroação, ela continuou a lutar, pois sabia que a França precisava de mais do que um rei para se reerguer. E isso nos faz pensar, quantas vezes achamos que um grande feito é o fim de uma jornada, quando, na verdade, é apenas o começo. E assim, enquanto Joana seguia seu caminho ao lado do recém-coroado rei, novos desafios surgiriam em seu caminho. Afinal, em uma guerra como aquela, as vitórias nunca são tão duradouras quanto esperamos. Após tantas vitórias e conquistas, Joana d'Arc foi traída. Capturada pelos borgonheses, aliados dos ingleses, sua captura marcou o início de uma das fases mais sombrias de sua vida. Vendida aos ingleses, ela foi levada como prisioneira, e o mesmo país que ela tanto lutou para libertar parecia ter esquecido de sua guerreira santa. A traição, porém, não abalou sua fé. Joana, mesmo nas profundezas do cativeiro, manteve sua confiança na missão que lhe fora dada. A prisão de Joana foi um golpe duro para a França e para seus aliados, mas também para ela mesma. Trancafiada, sem acesso ao campo de batalha, seu espírito guerreiro não foi quebrado. Durante esse período, ela foi interrogada inúmeras vezes, pressionada a negar suas visões, mas jamais cedeu. Quem de nós, diante de uma traição, não se sentiria tentado a desistir? No entanto, Joana nos mostra que, mesmo quando o mundo ao nosso redor desmorona, nossa fé pode ser o alicerce que nos mantém firmes. Muitas vezes, em nossas próprias vidas, nos sentimos presos por circunstâncias que não controlamos. Seja um trabalho que nos limita ou uma situação pessoal difícil. Mas, assim como Joana, podemos escolher manter nossa fé e esperança, sabendo que essa fase sombria não será o fim. Ao lembrar do cativeiro de Joana, devemos nos inspirar em sua resiliência e coragem diante da adversidade. E enquanto Joana enfrentava seus interrogadores, uma nova batalha se aproximava, um julgamento que colocaria sua fé à prova de uma forma que ela nunca havia experimentado antes. O julgamento de Joana d'Arc foi um verdadeiro espetáculo. Acusada de heresia, feitiçaria e outras infâmias, ela se viu diante de uma corte que já havia decidido seu destino. Mas, mesmo diante dessas acusações, Joana permaneceu firme em sua fé e em suas visões. Ela sabia que estava sendo julgada por algo muito maior do que seus atos no campo de batalha. Estava em jogo sua missão divina. E como Joana lidou com esse momento tão crítico? Com a mesma coragem que demonstrou nas batalhas. Durante o julgamento, ela foi pressionada a negar suas visões, mas nunca o fez. Imagine a força interior necessária para, sob ameaças de morte, defender aquilo em que se acredita. Em uma de suas respostas mais icônicas, Joana afirmou: "Se eu não estou, que Deus me coloque lá, e se eu estou, que Deus me mantenha lá."
Suas palavras foram como uma espada afiada, mostrando que sua fé não seria quebrada. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, somos julgados ou pressionados a abandonar nossas crenças? Joana nos ensina que, mesmo quando tudo parece estar contra nós, devemos manter nossa integridade e nossa fé. Afinal, o que é mais valioso do que viver de acordo com aquilo que acreditamos? E enquanto o julgamento avançava, a sentença se aproximava. Joana estava prestes a enfrentar um destino que mudaria para sempre a maneira como o mundo a veria. Mas, mesmo diante da fogueira, sua fé permanecia inabalável. A sentença foi clara: Joana d'Arc seria queimada viva na fogueira. Aos 19 anos, a jovem que havia liderado exércitos e mudado o rumo da história francesa foi condenada à morte. Mas o fogo que a consumiu não conseguiu apagar seu legado. Joana aceitou seu destino com a mesma fé que a guiou por toda a sua vida. Enquanto as chamas subiam, suas últimas palavras foram um grito por Jesus. Seu martírio não foi apenas um fim trágico, mas o selo de sua santidade. Há algo de incrivelmente poderoso na imagem de Joana enfrentando a morte sem medo. Ela sabia que, mesmo que seu corpo fosse destruído, sua alma estava segura nas mãos de Deus. E essa certeza é algo que podemos trazer para nossas próprias vidas. Às vezes, enfrentamos situações que parecem ser o fim, mas, na verdade, são apenas o início de algo maior. Joana sabia que sua morte seria apenas o começo de um legado que atravessaria séculos. Seu martírio é um lembrete de que, às vezes, o maior sacrifício não está em vencer batalhas, mas em permanecer fiel até o fim. E é curioso pensar que, enquanto as chamas queimavam seu corpo, o mundo estava apenas começando a entender a magnitude de sua missão. A fogueira que a consumiu também iluminou o caminho para sua canonização. E assim, enquanto o corpo de Joana perecia, o processo de reconhecimento de sua santidade se iniciava, levando-nos ao próximo capítulo dessa história de fé e sacrifício. Quase 500 anos após sua morte, Joana d'Arc foi canonizada pela Igreja Católica. Em 1920, o mundo finalmente reconheceu a santidade da jovem que, em vida, havia sido considerada uma herética. Sua canonização foi mais do que um reconhecimento tardio, foi a confirmação de que sua fé, coragem e sacrifício não foram em vão. Ao se tornar oficialmente Santa Joana d'Arc, ela passou a ocupar um lugar especial no coração de muitos fiéis, sendo vista como uma intercessora poderosa em momentos de dificuldade. A canonização de Joana foi um marco histórico e religioso. Ela não era apenas uma heroína de guerra, mas uma santa que havia dado sua vida em nome de sua fé. Isso nos faz pensar sobre como o tempo pode revelar a verdadeira essência de uma pessoa. Muitas vezes, os maiores feitos só são reconhecidos anos depois, quando olhamos para trás e entendemos o impacto que eles tiveram. No caso de Joana, sua canonização foi um tributo à sua vida de fé e sacrifício. O reconhecimento de sua santidade também teve um impacto significativo na devoção popular. Hoje, muitos recorrem a Santa Joana d'Arc em suas preces, pedindo força e coragem para enfrentar seus próprios desafios. Isso nos mostra como, mesmo séculos depois, seu exemplo continua vivo. E você, já parou para pensar em como as ações que realizamos hoje podem reverberar no futuro? A canonização de Joana nos leva a refletir sobre o verdadeiro significado da santidade. Não se trata apenas de feitos grandiosos, mas de viver de acordo com aquilo que acreditamos. E, assim, Joana d'Arc passou a ser uma santa reconhecida, mas seu impacto vai muito além disso. Séculos se passaram, mas a história de Joana d'Arc continua a inspirar. Em um mundo onde justiça e fé são constantemente testadas, seu exemplo de coragem e sacrifício permanece tão atual quanto antes. Joana não é apenas uma figura do passado, ela é um símbolo para todos aqueles que enfrentam batalhas diárias e se perguntam se vale a pena seguir adiante. Sua história nos mostra que, quando mantemos nossa fé, somos capazes de superar qualquer obstáculo. Nos dias de hoje, muitos se identificam com a luta de Joana. Seja uma batalha pessoal ou uma questão de justiça social, ela nos ensina que é possível lutar pelo que acreditamos, mesmo quando as probabilidades estão contra nós. Pense em quantas pessoas, em situações de injustiça, encontram em Joana uma fonte de inspiração para seguir lutando. Ela nos lembra que, independentemente das circunstâncias,
nossa fé pode ser o maior guia em tempos de dificuldade. E o mais fascinante é que, apesar de vivermos em um mundo tão diferente daquele de Joana, os desafios continuam os mesmos. Fé, coragem e resiliência são qualidades que, hoje, são mais necessárias do que nunca. Joana d'Arc nos inspira a olhar para dentro de nós mesmos e descobrir nossa própria força. Afinal, quem não gostaria de ter a coragem de enfrentar seus medos com a mesma determinação que ela teve? E, enquanto refletimos sobre sua relevância nos dias de hoje, uma coisa é certa: o legado de Joana d'Arc está longe de ser esquecido. Ele vive nas histórias, nas preces, principalmente, nos corações daqueles que encontram em sua vida um exemplo a ser seguido. O que faz o legado de Santa Joana d'Arc ser tão duradouro? Talvez seja sua capacidade de tocar os corações com sua fé inabalável, sua coragem diante das adversidades ou o sacrifício que fez em nome de um bem maior. Joana nos lembra que, independentemente das circunstâncias, é possível mudar o curso da história quando seguimos aquilo em que acreditamos. E é exatamente isso que a torna tão relevante até os dias de hoje. Joana d'Arc não apenas mudou o rumo de uma guerra, ela mudou a maneira como enxergamos o poder da fé. Sua vida nos ensina que, mesmo diante das maiores adversidades, podemos encontrar em Deus a força necessária para seguir em frente. E esse é um ensinamento que, mesmo após tantos séculos, continua a inspirar. Afinal, quem de nós não precisa dessa força em algum momento de suas vidas? E, ao encerrar essa jornada por sua história, nos resta apenas refletir: o que podemos aprender com Santa Joana d'Arc? Que lições sua vida nos traz? Certamente, sua fé, coragem e sacrifício continuarão a inspirar gerações. E você, está pronto para deixar-se guiar por esse exemplo? Terminei.